Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bom com vocês? Voltei com mais um vídeo nesse canal e eu quero trazer para vocês mais sugestão de dinâmica para dinamizar suas aulas da Escola Bíblica Dominical. Essa sugestão de dinâmica, gente, é bem simples. Você vai precisar somente de uma coisinha, que é um saco de balinhas, ou pode ser doces, bombom, aquilo que você quiser, pirulito, aquilo que vai chamar bastante a atenção das crianças. Pode ser algo que vai chamar a atenção das crianças, né? Uma guloseima em especial, né? Que elas gostem bastante. Como eu já tinha comprado essas balinhas aqui pra fazer aquela lembrancinha que eu mostrei pra vocês, então eu decidi usar essas balinhas mesmo e super funcionou. Apesar delas ser das mais simplesinhas, né? Uma das mais simples, mas super funcionou. Criança é criança, por isso que eu gosto de trabalhar com elas, né? Então vamos lá. Como que é essa dinâmica? Essa dinâmica é pra falar sobre domínio próprio. Se por acaso você aí vai dar uma aula sobre domínio próprio, você vai ensinar e tá procurando sugestão de dinâmica, então tá aqui essa sugestão pra você que o Espírito Santo ali me conduziu e eu apliquei nas minhas aulas, tá bom? Como é que funciona? Então, no início da aula eu dei uma balinha pra cada criança e eu falei pra ela, olha, criança, eu vou dar essa balinha aqui pra vocês, mas tem uma regrinha, vocês só podem comer no final da aula quando eu der a permissão. Se alguém comer, se vocês verem alguém comendo, deixa pra lá, tudo bem, mas assim, vocês estão sabendo que eu disse que é pra comer só no final da aula e quando eu autorizar. Quando for hora de comer, eu vou dizer, olha, podem comer da balinha. Combinado? Aí elas combinado. Então a tia entregou a balinha pra cada uma delas e aí eu entreguei logo no início da aula, né? Então aí fiz a dinâmica, outra dinâmica, né, da aula, fiz a leitura do versículo, louvor, contei a história bíblica, passou as atividades. Então aconteceu ali a aula. Então depois que você der toda a aula ali, aí você vai ver quem foi as crianças que ficou com a balinha e quem não resistiu e acabou comendo a balinha. Por incrível que pareça, vai ter sim as crianças. Por incrível que pareça não, né, gente? As crianças às vezes não conseguem resistir. Então, teve crianças que comeu balinha e foi muito divertido, muito engraçado. Então as crianças que comeram a balinha, tanto para as crianças que comeram quanto para as que não comeram, você vai aplicar a dinâmica, que é aí um resumo da história que você contou, da lição que você quer ensinar nessa aula sobre domínio próprio. Você vai dizer, olha, crianças, nós temos que aprender a dominar os nossos desejos. As obras da carne falam justamente sobre isso, os desejos que dominam, que querem dominar a nossa vida. O inimigo, ele quer dominar as nossas vidas com vários desejos, com várias vontades. Então nós temos que aprender a dominar esses desejos. Nós não conseguimos pela nossa própria força. Só a minha força de vontade, de não querer comer essa balinha, não é suficiente. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para me ajudar a vencer esse desejo, para me ajudar a dominar essas vontades e a ter domínio próprio sobre aquilo que eu quero. Queridos, foi maravilhosa a aplicação dessa dinâmica. Foram 3 crianças da nossa turminha que comeram a balinha. E no final, quando eu apliquei, trouxe para elas a aplicação, que era sobre domínio próprio que nós falamos, e trouxe a aplicação com a dinâmica, elas ficaram maravilhadas, né? Eu falei para elas que é dessa forma que o inimigo vai se apresentar pra gente. Como uma balinha, como um doce, muito atrativo. Ele não vai se apresentar pra gente como um monstro, querendo nos espantar, querendo nos amedrontar, não. Ele vai se apresentar como uma balinha, como aquela comida que nós aplicamos a história de Daniel e seus amigos no Palácio do Rei. E aquela comida que foi oferecida pra eles, que era uma comida deliciosa, era o vinho do rei, era a comida do rei, devia ser algo maravilhoso. E que todo mundo queria experimentar. O inimigo, ele vai se apresentar assim, mas nós temos que ter o domínio próprio para dominar os nossos desejos, para renunciar a nós mesmos, para agradar a Deus, porque esse é o Evangelho. É para isso que o Senhor nos chama, para renunciar às nossas vontades, para agradar unicamente a Ele, que é digno de adoração e de louvor. E essas regras que a Bíblia nos pede para obedecer, renunciar a nós mesmos, não é algo ruim. É algo para nos proteger das nossas próprias imbecilidades, né? Eu não disse assim para as crianças, mas estou falando para você, professor. É algo para nos proteger de nós mesmos, né? Porque só tem alegria no coração aquele que é obediente.
Então eu apliquei com elas, foi muito bom, gente. Elas gostaram muito da aplicação no final, ficaram admiradas. E aquelas que comeram, né? Foi muito legal a interação entre elas e tudo mais. Eu expliquei, né, como o inimigo se apresenta pra gente, que nós temos que estar convictos da nossa fé em Jesus, para que a gente consiga resistir e para que a gente consiga agradar a Deus em toda a nossa forma de viver. Então tá aí essa dinâmica super simples, bem divertida, bem dinâmica, para você apresentar aí para suas crianças na sua aula sobre domínio próprio, na sua aula da escola dominical, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar responder. Beijo no seu coração, fica com Deus. Paz do Senhor Jesus. Tchau!